Aí, mais alguém? Amanda? Oi, Amanda. Oi. Tudo bem? Paz, sejam bem-vindas. Tô bem, você? Tudo jóia. A minha internet está instável, apareceu aqui. Espero que ela esteja, que dê certo, né, da gente. Aí, mais alguém? Avenger. Por enquanto eu vou aceitando aqui, tá? Adicionando aqui as pessoas. Falta um minutinho, aí quando for o horário a gente começa. Oi, Vanger. Vanger, seu microfone está fechado. Quando você for falar oi para nós, você abre, tá? Oi, Oi. se esse é o problema. E Oi. cadê a carinha de vocês? Ó, Amanda, Vanger e o pastor com a câmera fechada. Aí, abriu a câmera. A Elza disse que vai entrar, mas vai deixar a câmera fechada. Ó, não fiz minha maquiagem. Não, não tô te ouvindo, não. Ah, o Fabião disse que é sério. Né? Olha lá, a Elza chegou. Mais alguém? Márcia Matos. Quem será que é Márcia Matos? Nunca nem vi. Sei Nunca lá. nem vi Acho que é Márcia ruim de Matos. vida. A Marcinha. Márcia Matos, conheço A não. Elza com a câmera fechada. E aí, galera? Amor, a hora que você for falar, tira o fone de ouvido, fica sem. Ou você acha que vai atrapalhar? O que eu faço? O que você faz? A Márcia tá perguntando o que ela Clica faz. na câmerazinha pra abrir aí pra gente ver a tua carinha. Ah, deixa eu ver. Oh, meu Deus, Senhor. Ô, Eu Glória! apertei, não tava. Aperta na Ô, câmerazinha. Fia, você Onde é? apertou. Mentira, que eu não apertei, Aê! eu apertei no meu nome. Certinho, galera. Amanda vai ficar com a tela fechada, o vídeo, né? A Elsa disse que vai ficar com o vídeo fechado. A bicha é tão bonitinha, tão linda, tão maravilhosa e se escondendo da gente, você acha? Que pode um negócio desse? Ô Elza, É o ô GBO. Elza, se você for falar com a gente, você abre sua câmera, tá? Seu microfoninho, tá? Vamos começar? Bora, né? 7:02. Vamos começar, vamos fazer uma oração. Vou pedir pro pastor fazer uma oração pra gente. Rápida pra gente começar aqui, ok? Abre o teu microfone. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Nós pedimos a tua direção nessa reunião que vamos começar. Nós temos um projeto em cima desse trabalho e pedimos a sua condução, Senhor. Que o Senhor esteja na frente, nos conduzindo, nos dirigindo, nos dando toda a sabedoria e discernimento para aquilo que nós temos como intenção, nós possamos atingir todos os nossos objetivos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar hoje, gente, nossa primeira aula desse módulo Vida com Propósito, né? Uma vida com propósito. E para a gente começar, né? Começar pelo começo. Você sabe qual é o propósito para sua vida? Eita, já começo fazendo pergunta, né? Já começo jogando a bola para vocês. Falando de propósito, de uma vida com propósito, você conhece o seu propósito? Você tem um propósito? Existe um propósito na sua vida? Pode falar, gente. Quem for falar, clica no botãozinho aí do microfone e fala, tá? Vocês estão muito tímidos, gente. 1, 2, 3 e... Propósito a gente tem.
Só que às vezes o propósito nosso não é o mesmo. Eu sou a que menos posso falar. Porque eu tinha uma linhagem certinha na minha vida. Aí Deus falou, essa linhagem não é sua, não. E aí, tá difícil para mim falar. Propósito a gente tem. Só que a gente espera que seja o mesmo que de Deus, né? Exatamente. Gente, algumas pessoas ainda estão entrando. Quem entrou aí agora, a Marli, a minha mãe também entrou aí. Vocês abre a câmera, clica na câmerazinha e abre pra gente ver o rostinho de vocês. Não é obrigatório, tá? Quem quiser continuar com a câmera fechada, não tem problema, pode fechar. Mas é legal a gente ver o rostinho de vocês. E eu queria pedir também a autorização de vocês que estão aqui. Essa aula está sendo gravada, tá? Então, vocês concordam que sejam gravados? Todos vocês? Isso. A minha mãe abriu o microfone. Aí vocês podem manter o microfone fechado. Viu, mãe? Clica na câmerazinha, mãe, para abrir o teu vídeo, para a gente ver vocês. Aí mantém o microfoninho fechado. Isso, teu microfone está fechado agora. Tá só o meu, por enquanto, aberto. Então, hoje... Ah lá, ela... Então, gente, hoje é a nossa Ai, que lindo. primeira aula hoje do nosso projeto Uma Vida com Propósito. Muitas vezes nós paramos para pensar, né, no propósito da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa primeira aula. O assunto é breve, o assunto é bem simples e objetivo. Nós estamos trabalhando, depois, no momento que eu editar esse vídeo para postar, eu vou colocar a imagem do livro no qual nós estamos fazendo esse estudo. Nós estamos baseados nesse livro, Uma Vida com Propósito. E nessa primeira aula de hoje, nós vamos falar a respeito de propósito. E quando nós olhamos para dentro de nós fazemos tantas perguntas egocêntricas, né? Quantas vezes nós nos perguntamos quem eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero estudar. Vocês já passaram por esses confrontos assim de tentar decidir o rumo da sua vida, de fazer uma escolha, de repente uma escolha em relação ao trabalho, em relação à faculdade, o que você estuda, quem você quer ser. Eu acho que é uma pergunta que se faz desde a infância, né? Na escola. Geralmente os professores perguntam, o que você quer ser quando crescer? Aí eu pergunto para vocês, o que você quer ser quando você crescer? Marcinha, o que você quer ser quando você crescer? Ai, tá lascado. Gente grande. Mas voltando no propósito que você falou, a pergunta que você fez, que a Vanger começou a responder, a gente faz propósito, a gente quer uma linhagem, como diz a minha amiga, uma linhagem, né? Seguir uma linhagem. Realmente a gente faz propósito, mas Deus tem planos, muda todo o nosso curso. E momentaneamente, às vezes, a gente não consegue compreender ou aceitar, isso é natural, porque o meu propósito era seguir em linha reta, não fazer curvas. Mas quando a gente começa a entender que os planos de Deus, por mais que as coisas se tornam difíceis, ele é trilhado diferente e melhor para a gente consegue entender um pouco melhor tudo isso que a gente vive. Viver isso não é fácil. Viver, às vezes, não é rejeitar o nosso propósito, né? Às vezes, sair do nosso propósito e aceitar os planos de Deus. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é a linhagem correta, porque ela é uma espiritual. E como que a gente lida, às vezes, com isso, que às vezes é torturoso. Às vezes não é correto, às vezes é murmurante, às vezes tem outro, vamos se dizer, outro jeito de se ver as coisas. Mas quando a gente consegue
compreender o que a gente está passando, que os planos foram diferentes daquilo que a gente, do nosso propósito, aí parece que a gente consegue colocar a nossa vida em rumo. Mas até chegar a isso, vocês demoram um Com pouquinho. certeza. Gente, nós temos pela frente 40 aulas baseadas nesse assunto, baseada nesse livro. São lições assim, ó, tremendas, que eu tenho certeza que vai trazer um grande crescimento espiritual para a nossa vida. Mas quando nós falamos disso, de propósito, talvez você está pensando aí na sua vida, será que você já atingiu os seus objetivos? Será que você já cumpriu os seus propósitos? Será que o seu propósito é o mesmo que o de Deus? Quem gostaria de falar? Pode falar. Então, é nisso que eu estou baseado, pastor, é nisso que eu comentei. Às vezes, os meus propósitos não são os planos de Deus. Os meus, eu sinto que eu não... Falta muito para que eu atinja os meus propósitos. Mas aí, hoje de manhã, orando com a Andréia cedo, e aí a gente conversando, eu disse para ela, minha amada, os propósitos de Deus, estava falando exatamente sobre isso. Os propósitos de Deus é um, o seu é um, e os planos de Deus é outro. Tem como você interromper ou querer entender o que Deus tem para você se você não buscar. Se você, não que ela não esteja buscando, entenda bem o que eu estou dizendo. É que nós estamos num projeto de oração e dentro desse projeto de oração requer resposta, e a resposta às vezes não é aquilo que a gente Não é almeja. exatamente daquele jeito. Qual é para a sua vida? É isso que eu comentei hoje cedo com ela. Então, às vezes não é o meu propósito, não é o mesmo propósito de Deus. Exatamente. Quando nós fazemos essas perguntas, né? O que eu quero ser, o que eu quero fazer, será que eu estou feliz? Quando nós fazemos isso, nós estamos olhando para dentro de nós. Mas, na verdade, aquela famosa pergunta, né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida a gente só vai conseguir realmente compreender quando nós olhamos para fora. Quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos as coisas que acontecem à nossa volta, a gente começa a entender um pouquinho do sentido da vida. Não é fácil, mas como nós ficamos muito focados naquilo que a gente quer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser tal pessoa, e muitas vezes nós focamos o nosso querer, o nosso propósito, muitas vezes nós focamos pautado na vida de outra pessoa. Nós colocamos ali de acordo com o que a outra pessoa alcançou. O sucesso que a outra pessoa alcançou, a gente quer medir o propósito da nossa vida com o sucesso de outras pessoas. E muitas vezes nós nos frustramos, olhando para dentro de nós, nos frustramos. E desejamos, almejamos. Só que, na verdade, nós estamos aqui, existe um criador, né? O fabricante. Quando você compra alguma coisa, um objeto, alguma coisa, um eletrodoméstico, alguma coisa, vem com o quê? Com um manual de instrução. Se você não sabe para que funciona, se você não sabe como funciona, você precisa ler o manual. Ou você precisa perguntar diretamente para o fabricante. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida aqui, baseado nas nossas vontades, no nosso egocentrismo, nos nossos desejos, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, sabendo que tudo isso aqui é passageiro. Sabendo que tudo que nós almejamos aqui, muitas vezes pautado na vida dos outros, nem sempre aquilo que a gente deseja é exatamente aquilo que a gente que vai fazer mesmo a gente feliz. Então nós temos que pensar para que nós fomos criados. Hoje o assunto assim, eu poderia simplesmente simplificar essa aula aqui dizendo o seguinte: existe um propósito de Deus na nossa vida. E nós precisamos buscar conhecer qual é o propósito dele. Durante as 40 aulas que vem pela frente, esse assunto vai se desenrolar. Hoje, por ser a primeira aula, o assunto é esse. Qual é o propósito do fabricante na minha vida? Porque
Quando nós começamos a aula, que nós falamos assim, qual é o teu propósito? Talvez passou um monte de coisa na sua cabeça. Passou um monte de questionamentos. Será que eu já atingi o meu propósito, os meus objetivos? Será que eu já sou uma pessoa realizada? Será que eu ainda posso atingir mais coisas? Será que eu ainda posso conquistar mais coisas? Mas a pergunta não é essa. A pergunta não é, será que eu já consegui? A pergunta não é qual é o meu propósito, onde eu posso atingir. A pergunta, na real mesmo, que nós devemos fazer é qual é o propósito de Deus na minha vida. Entende? Então, quando nós paramos para pensar nisso, no fabricante, naquele que nos chamou para... aquele que nos criou, né? Que muitas vezes quando nós olhamos buscando o sucesso, talvez você pode ter muitas realizações na sua vida. Talvez você consegue fazer uma faculdade, se formar, ter um bom salário, adquirir um patrimônio, ter coisas materiais, ter uma família estruturada. Talvez você consegue ter sucesso na tua vida em todos os âmbitos da tua vida. Mas ainda assim, você corre o risco de não estar no centro da vontade de Deus, no propósito dele. Pode falar, Grace. Mas assim, não sei se eu entendo errado, mas o propósito de Deus para nós é um, e os nossos planos é uma outra coisa. Sim, os nossos planos são coisas pessoais para a nossa vida. Só que o que ele espera de nós, sendo o nosso fabricante, ele nos fez para um propósito. Nós vamos descobrir. Essa é a primeira aula, essa é a primeira vez que nós estamos tocando nesse assunto. Nós vamos, no decorrer desse módulo, entrar nessas questões mais aprofundadas. Mas para quê? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Eu conheço os meus planos, eu conheço as minhas vontades, eu conheço os meus sonhos. E por mais que a gente atinja um sucesso, quem aqui pode levantar a mão aí? Quem aqui já atingiu todos os seus sonhos? Alguém aqui já conseguiu atingir todos os sonhos, os objetivos, todas as vontades, tudo aquilo que você sabe que você é capaz, que você pode, que é legal, que você deseja. Você já conseguiu atingir? Quem já está realizado 100%? Ninguém? Acho que ninguém, né? Então, quem não tá, faz assim, com a cabeça. Eu acho que realizado 100% a gente nunca tá, né, pastora? Porque nós somos movidos a todos os dias um querer diferente. Então, a gente não tá nunca 100% satisfeito. Isso já é humanamente falando. Eu posso ter, assim, o básico e ser feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz com o que eu tenho, com o básico. Mas não é tudo que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter mais coisas. Gostaria que algumas coisas fossem diferentes. Gostaria. Sim. Entendeu? Então, acho que, assim, a busca diária de uma melhora e de uma ansiedade já faz parte do ser humano. É para isso que acho que Deus falou assim, eu vou dar liberdade para você escolher A ou B. Porque eu acho que a gente é uma busca. Vou dar uma tarefa para casa, assim. tá? Para vocês fazerem durante a semana. Semana que vem a gente conversa sobre isso. Todos nós temos pessoas na nossa vida, pessoas mais de idade. Eu quero que durante a semana você escolha uma pessoa bem de idade. Deixa eu só concluir isso. Uma pessoa bem de idade. E eu quero que você pergunte para essa pessoa qual é o sonho dessa pessoa. Vamos fazer isso durante essa semana? Vamos achar uma pessoa bem de idade. Gente, não importa a idade que a pessoa tem, ela tem sonhos, ela tem vontades, ela tem desejo. Enquanto a gente tem vida aqui, a gente tem as nossas vontades. Pode falar, pastor. Vai lá, abre o microfone aí. Deixa eu fechar o meu aqui para não dar microfone. A questão é, quando se trata de planos... Quando se trata de planos, para não haver dúvida, planos humanos. O homem nunca vai se satisfazer
dentro dos seus planos. Sempre ele vai criar um plano maior, ele vai desejar um plano maior, melhor, porque esse é o ser humano. Ele vai viver de tempos, de momentos, de realizações momentâneas e sempre vai estar fazendo planos novos. Quando se trata de propósito de Deus, quando o propósito de Deus acontece na nossa vida e a gente está dentro desse propósito, há uma satisfação diferente. Aquilo que Paulo falou sobre combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. De você conseguir fazer algo para Deus e saber que houve uma satisfação, que você está pronto até a partir dessa, ou da sua vida finalizar, que você sabe que você cumpriu o propósito. É mais ou menos isso. Exatamente. Sonhos. Vixe, eu acho que eu vou demorar em compreender o meu propósito, porque eu não quero partir tão cedo. Isso que o pastor falou é mais ou menos aquilo que eu disse, que a gente vive sempre em busca de alguma coisa. A minha avó morreu com 95 anos. E se você perguntasse para a vovó o que você quer fazer ainda, a minha avó, com 95 anos, a minha avó gostaria de ter ido ao mar para ver se realmente o mar era salgado. Essa mulher de 90. Exatamente, gente. Por mais sucesso que a gente alcance, nós nunca estaremos satisfeitos. Só que o nosso sucesso não significa que nós estamos no propósito de Deus. Porque sucesso, tem tanta gente que tem, tantas pessoas têm sucesso na vida, em todas as áreas, na área financeira, familiar. Eu acredito que uma vida 100% perfeita não existe. Mas por melhor que seja, a pessoa está tudo muito bem, tudo abençoado, tudo. Isso não significa que está no propósito. Nem sempre o propósito de Deus é tudo muito bem, perfeito na nossa vida. Então, durante essas aulas, é isso que nós vamos trabalhar. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Então, para enxugar essa aula aqui, não depende de nós. A gente conhecer o nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida, não tem a ver com a gente. Entende? Não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu quero, não tem a ver com o que tanto que eu estudo, com o que tanto eu almejo, o que tanto eu tenho capacidade. O propósito de Deus para se cumprir na minha vida não depende de mim. Entende? Então, assim, a gente compreender que não é de nós. A vontade dele, o propósito dele foi para que ele nos criou. Para que ele me fez, a forma que você veio ao mundo, o jeito que você está aqui, tudo isso, Deus tem um propósito na sua vida. Então, durante essa caminhada, é isso que nós vamos falar, que não tem nada a ver com a gente, nós não somos o foco disso. O foco é o Criador, o foco é aquele que nos criou e para quê? Você já pensou se esse celular perguntasse para o fabricante para que ele foi feito? E ele não quisesse funcionar para fazer ligações, para nada disso, para todo o propósito que tem nele, ele quisesse servir para escorar a mesa que está em falsa? Ele poderia estar sendo usado para um outro propósito, ele poderia ter sucesso embaixo da mesa, escorando a mesa ali, mas ele não estaria sendo usado para o propósito no qual ele foi criado. Entende? Muitas vezes nós queremos isso, nós queremos fazer a nossa vida acontecer do nosso jeito, do jeito que nós queremos, e não paramos para pensar em qual é o real propósito de Deus na nossa vida. Então, para enxugar essa aula de hoje, o assunto é esse. Não depende, o foco não está em nós, mas está naquilo que Deus, antes, ele já preparou para que a gente cumprisse o propósito dele. Como descobrir o propósito de Deus na minha vida? Porque é complicado. Quando a gente fala assim, tá, Deus tem um propósito na minha vida, mas como que eu vou descobrir esse propósito? Como que eu posso saber qual é o propósito dele na minha vida? Então nós temos ainda uma caminhada pela frente, mas desde já eu adianto para vocês que tem duas formas, né? Especulando, perguntando para Deus, questionando, conversando com Deus, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Você já fez essa oração? Você já se perguntou muitas vezes qual é o propósito dele na sua vida?
Porque a palavra de Deus diz assim que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, a especulação, a gente perguntar, a gente questionar, faz parte da gente conhecer o propósito de Deus. Só que existe uma revelação. Existe a revelação de Deus para a nossa vida, que é a palavra dele. Então, durante esse módulo, Uma Vida com Propósito, que nós estamos começando hoje, nós vamos estar falando sobre isso, sobre a revelação do fabricante, que é isso aqui. É o manual, a minha Bíblia. A sua Bíblia, a minha tá, né, mais velhinha aqui. Mas a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é o manual do fabricante. Então, para a gente compreender a vontade dele, nada melhor do que ler o manual do fabricante, para entender qual é o propósito dele, qual é a vontade dele na nossa vida, né? Eu vou abrir aqui, se alguém quiser falar alguma coisa enquanto isso, eu tenho já encaminhando para o encerramento, tá? Então, se você quer falar, essa é a hora de falar, que a nossa hora aqui, o nosso tempo é meio curto, tá, gente? Mas, enquanto isso, eu estou abrindo aqui, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Resumindo, o mais útil que você o mais útil que você está sendo, apenas sendo um calço de mesa, você tem que descobrir o seu propósito central para você ficar mais feliz. Isso só vai encontrar no manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Vamos ler então. Quem tem Bíblia aí acompanha, Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias 17, o 7 e o 8 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Isso é o propósito de Deus na nossa vida. Quando nós estamos confiando nele, mesmo que venha um ano de seca, mesmo que venha um ano de dificuldade, nós permanecemos e nós produzimos, porque as nossas raízes se aprofundam nele. A palavra está dizendo assim, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então, quando nós depositamos a nossa confiança, porque uma coisa é a gente ter planos, sonhos, projetos, propósitos. Outra coisa, porque é o seguinte, você dizer para Deus assim, olha, Senhor, o meu propósito é esse aqui. Esse é o meu propósito. E Deus fala assim, olha, tá, esse é o seu, mas o meu propósito para a tua vida é esse aqui, ele é diferente. Isso é confiar, é você permitir Deus fazer do jeito dele. E muitas vezes Deus fazer do jeito dele não é fácil. Que às vezes bate de frente, contraria a nossa vontade. Só que a palavra diz assim, que aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada perto de um ribeiro. Pode estar seca, as outras árvores podem estar passando por sequidão, as outras árvores podem estar perdendo as folhas, os frutos. Só que quando nós estamos plantados na beira do ribeiro de águas, as nossas raízes aprofundadas, ali a gente produz fruto, mesmo que o mundo esteja em calamidade. Estar no propósito de Deus é isso, é confiar nele, mesmo que esteja tudo à nossa volta vivendo um período de seca. Algumas pessoas elas se alarmam muito quando se fala de crise, né? A crise é o Covid, é a crise financeira, é a bolsa de valores, é o preço da gasolina. Só que nós não podemos viver a nossa vida baseado naquilo que a gente vê, baseado no valor das coisas, baseado nas coisas materiais. Confiar no Senhor é estender as nossas raízes e crer que nós vamos produzir independente do período de seca ou não. Entende? Então, confiar em Deus, que Ele tem um propósito, Ele está no controle de tudo. E às vezes, principalmente depois dessa pandemia, nós ouvimos tanta coisa, né? Nós ouvimos tanta coisa, tanto medo, tanta gente com medo. Quem teve medo nessa pandemia? Quem teve muito medo de tanto do Covid quanto do financeiro? Né? Quanta coisa talvez você ouviu nesse período? E precisou confiar no Senhor
estender suas raízes, aprofundar suas raízes. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus ainda tem um propósito. O dia que Ele não tiver mais um propósito na nossa vida, Ele encerra. Mas existe a eternidade. Aqui é só um ensaio, né? Aqui é só o comecinho. E para a gente encerrar, eu quero ler com vocês também em Colossenses capítulo 1, o versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, esse é o fundamento do nosso estudo bíblico. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, se existe um propósito dele na nossa vida, nós vamos aprender, nós vamos entender, nós vamos conhecer qual é o propósito dele à medida que nós olhamos para o manual do fabricante. Ok? Então, essa é a primeira aula. Vai ter outros assuntos ainda dentro desse módulo. Essa é apenas a introdução. E fiquei feliz que vocês apareceram na escola bíblica de um jeito diferenciado, né? E nós temos uma caminhada aí pela frente. Então eu gostaria muito de ver vocês aqui novamente, terça-feira que vem, às 19 horas, para a gente continuar esse estudo. Ficou alguma dúvida a respeito desse assunto de hoje? Deixa eu falar. Pode falar. Deixa eu falar. Quando se fala dessa situação de propósito, Quando se fala dessa situação de propósito, o ser humano ele vive em busca desse tal propósito. Ele vive nessa caça desse propósito. Muitas das coisas que o ser humano cria, constrói, inventa, está tentando achar o propósito, está tentando descobrir o propósito. Muitas pessoas que nessa busca, elas trocam de planos, normalmente, elas trocam de propósito, né, vamos dizer assim, normalmente tentando achar o verdadeiro propósito, tentando encontrar a verdadeira satisfação da vida, a verdadeira realização da vida. E o ser humano só vai se realizar 100% quando ele se encontrar com o propósito divino. Daí ele fala assim, pronto, agora eu estou completo. Mas enquanto isso, tudo que ele fizer, tudo que ele construir, tudo que ele edificar nessa terra, ele está tentando achar esse Criador, achar esse propósito desse Criador, para tentar ele entender por que ele está vivendo, por que ele veio a esse mundo. Então, boa parte das nossas buscas é atrás desse propósito aí que a pastora está falando, que Deus ele... Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, gente. Nós já estamos encerrando o assunto, tá? Eu quero que você anota aí o Colossenses capítulo 1, versículo 16 e tenta decorar isso. Principalmente a última parte, que por ele e para ele foi criada todas as coisas. Então que você faça um exercício de memorização com esse versículo e daqui até terça-feira que vem, compreendendo que Deus tem um propósito na sua vida. Você tem os seus propósitos, você tem os seus sonhos, você tem os seus objetivos. Tudo bem, você vai buscar o seu sucesso. Mas o sucesso não significa estar no propósito de Deus. Então, o nosso objetivo é descobrir qual é o propósito de Deus na nossa vida. Tá? Então, esse é o assunto da aula de hoje. O resumo da nossa aula de hoje é: qual é o propósito de Deus na minha vida? Eu preciso descobrir qual é o propósito dele na minha vida. Eu quero estar no centro da vontade dele. Então, nós vamos ter uma caminhada aí pela frente. Acredito que é um assunto gostoso, né? Um assunto que ainda vamos ter muita coisa para conversar. E o Everson chegou, atrasado, nós já estamos quase terminando. Seja bem-vindo, Everson.
Cadê? Não apareceu aqui, não. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Cadê sua fotinha? Que bonitinho. Ai, Tá meu Deus do dirigindo, céu! é? Ai, desculpa! Olha, não pode dirigir assistindo aula, hein? Eu tava resolvendo. Você já chegou já quase no Só amém, nós já sim. estamos encerrando a aula. Então ora aí para abençoar a gente, então, pra gente Dá tempo de encerrar. orar, então. Ok, gente, ó, guarda isso, tá? Qual é o propósito? Guarda o versículo. Guarda o versículo Colossenses capítulo 1, versículo 16, decora isso, memoriza isso e pensa, eu posso buscar sim meus objetivos, mas eu preciso saber qual é o propósito de Deus na minha vida. Ok? Amém? O Everson, essa aula está sendo gravada, tá? E depois nós vamos postar no canal do YouTube Amém. da igreja e depois se você quiser assistir desde o começo, você vai lá, tá bom? Amém? Como que o menino... Oi? Colossenses 1,16? É isso, Colossenses 1,16. É Colossenses 1,16? Colossenses 1,16. Ah, mas é nesse versículo aí que fala em que... Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. Isso, todas as coisas foram criadas por ele, para Quantas ele. coisas Para o visíveis, quantas propósito coisas dele. invisíveis. Ok? Vamos lá? Vamos orar? Então, ora aí pra gente encerrar, mas não fecha os olhos. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, maravilhoso, no nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, nós louvamos e agradecemos ao teu santo nome, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aprendendo um pouco mais a tua palavra e quão importante isso é para nossas vidas, meu Deus. Isso nós tenhamos em nossos corações, que possamos guardar a tua palavra em nosso coração, assim como a tua palavra nos ensina que o teu povo perece por falta de conhecimento, que possamos nos encher do conhecimento da palavra do Senhor, para que não possamos perecer aqui nessa terra, Pai, mas que possamos viver em plenitude da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, que a sabedoria do Senhor seja sobre as nossas vidas de uma forma grandiosa, no nome de Jesus, para que nós não nos percamos aqui nessa terra, Pai. Louvamos e agradecemos o Teu santo nome, te agradecemos, meu Deus, por tudo, pois assim como a Tua palavra diz, que todas as coisas são para o louvor e engrandecimento do Teu santo nome, que assim seja as nossas vidas, em nome de Jesus, para Amém. o louvor, a Gente, honra e a vocês glória do Teu ficaram santo olhando nome, se ele Pai. estava com o olho Aleluia. aberto? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei um pedaço, pastor. Eu fechava os olhos e olhava para ele. Fechava os olhos e olhava para ele. Meu Deus do céu! Que irmã fofoqueira! Que irmã observadora! E ele ficou... Não, eu falei, eu vou ficar com ele. Sabe qual é o problema? Eu terminei a oração que tá bem na hora que eu cheguei na frente da minha vai casa. ser Glória a postado Deus. no canal da igreja. Travou aqui. Então, vai ser postado no canal da igreja. Já pensou? Você já pensou? Vai ter uma... Olha, tem prova contra você, Everson. Mas tá bom, gente. Não esquece que a Elza tá nesse grupo meu Deus. Ele já chegou em casa. Corre, Elza, corre atrás é dele. B.O. Atento aqui, ó. A todo momento, as Certinho, duas mãos gente. estão no A volante. Elza é B.O., tô avisando. Certinho, gente? A Tudo todo bem? momento, as duas mãos estavam no Fechou? volante. Tá ok? Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo, Vanger, todo mundo, todos vocês. A Solange tá ali. Ok. O Bruno entrou. Marli, tem uma galerinha aí. Grace, Deus abençoe vocês, tá? Tchau, pai. Beijo.